Sem demora, irmãos, vamos já entrar na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Fiquem de pé, glória a Jesus. Abram suas Bíblias. Irmãos, hoje eu preparei, creio que o Senhor Jesus me deu uma palavra um pouco diferente, amém? Glória a Deus. E que está em João 2, glória a Jesus. João 2, que vai falar do primeiro milagre, glória a Deus, de Jesus, a água feita em vinho. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. João 2 que encontrou diz amém. Amém. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram as bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 a 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam que tinha tirado água. Chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Mão direita para o céu, vamos orar. Começa dando glória, glória, glória. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, toma a minha vida nesta noite. Espírito de Deus, fala com este povo. Faz igual fez com Pedro, empresta o barco, colocou ali no mar e usou para falar com aquele povo. Eu creio que nessa noite eu sou instrumento em tuas mãos, Pai, mas a glória é só para o Senhor. O louvor, a adoração é só para o Senhor Jesus nessa noite. Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e fala em meu lugar. E que não seja eu, mas o Espírito Santo. E que o nome de Jesus venha a ser glorificado mais e mais nessa noite. Diminua e o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Pode se assentar? Amém? Aleluia! E agora, Senhor, na igreja. Amados e queridos irmãos, nós vamos entrar numa palavra bem conhecida, de certa forma um pouco polêmica, né? Mas eu não quero aqui tratar exatamente sobre o vinho, mas dando uma pincelada para os irmãos não ter dúvida. Nós sabemos que nos dias de Jesus havia pelo menos 2 tipos de vinho, isso comprovado por estudos, amém? Então havia um vinho, glória a Deus, aleluia, que é o fruto da vide, quando se pisava nas uvas e saía ali o suco da uva, era chamado de vinho, amém? E havia também o vinho que se colocava para fermentar, que é o vinho fermentado, o vinho alcoólico, amém? Nós sabemos, irmãos, nós não acreditamos que Jesus transformou a água em vinho alcoólico. Por que nós não acreditamos? Porque o álcool causa muitos males. Quantas famílias foram destruídas pelo álcool, não é verdade? Quantas pessoas que se embriagaram, chegaram nas suas casas, de repente houve agressões, brigas terríveis devido à bebida alcoólica. Quantas pessoas que perderam entes queridos no trânsito devido à bebida alcoólica. É Deus! Não é verdade? Quantas pessoas ficaram enfermas devido ao álcool. Então é um mal, aleluia, que nós devemos se afastar. No Velho Testamento a Bíblia vai dizer
que se o sacerdote tivesse contato com o álcool, com a bebida forte ou com o vinho, e ele entrasse na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo fulminaria, ele morria na hora. Ou seja, naquela época era um ano para estar na presença do Espírito de Deus. Hoje as pessoas querem ir mais rápido, não é assim? Hoje muitas pessoas não estão se preparando como se deve para tocar, para sentir, para estar na presença do Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que se o sacerdote entrasse ali despreparado e tocasse, ele morria. Aleluia! É verdade? Então hoje, glória a Deus, aleluia, você é um sacerdote. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, 1 Pedro 2, no verso 9: vós sois sacerdócio real, aleluia, adquirido. Por quê? Porque você está tomando conta de um templo, que é o teu corpo. A Bíblia vai dizer: ou não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que Deus habita em vós. Aleluia! E se destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, diz a palavra de Deus. Bate as palmas para Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória Então a nós Deus! sabemos que muitos males causam vinho. Se eu for falar aqui eu não paro, né? Noé se embriagou, amaldiçoou o seu filho. E a Bíblia diz que Cã ficou amaldiçoado, não é assim? No momento de embriaguez ali ele tropeçou. Enfim, irmãos, mas não é exatamente esse tema que eu quero entrar. Por que eu expliquei? Porque existe uma polêmica sobre esse tema, não é verdade? Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. E muitos tropeçam. Então, se você tiver contato com o álcool, o Espírito de Deus vai se afastar de você. Se você tiver contato com a bebida alcoólica, o Espírito Santo ele se afasta. Aleluia! Quem está entendendo a palavra de Deus? Glória a Deus! Porque naquela época, irmão Marcos, o sacerdote tinha contato com o Espírito de Deus, com a Arca da Aliança, às vezes uma vez por ano. Hoje nós temos todos os dias, porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus está dentro de você. Então você não pode dar lugar para o diabo. Bate as palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu sei que eu já começo a sentir a graça de Deus. Aleluia! Já começa a dar vontade de chorar, né, igreja? Glória a Deus! Chorar de alegria, né, irmãos? O melhor momento da nossa vida é quando a gente está na presença. Aleluia! É tão maravilhoso sentir a presença de Deus. É confortante, te ajuda. Você vai sair daqui nessa noite renovado, crendo no poder de Deus, crendo que o Senhor segura nas tuas mãos, que você não está só. Glória a Deus! E nós entramos nessa palavra maravilhosa, que vai dizer que ao terceiro dia, ali, né, meus irmãos, era um casamento, eram bodas, e bodas é casamento. Quem quer entender? Aleluia! Importante demais, né? Casamento. Glórias a Deus. Hoje é culto da família, né? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus! Jesus sabe de tudo, irmãos. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi convidado Jesus e seus discípulos. Eu estou aqui nessa noite porque me convidaram. Aleluia! É assim? Verdade, Jesus. Da mesma forma, irmão, Jesus é maravilhoso, Jesus é educado. Jesus não entra de penetra em lugar nenhum, não. Verdade. Jesus, ele, quando você convida o Senhor entra. Aleluia! Eis que estou à porta e bato, diz a palavra de Deus. Se você abrir, o Senhor vai entrar, vai fazer morada na tua casa, vai transformar a tua vida. Mas se você não quiser abrir, o Senhor vai ficar esperando você abrir. Porque você tem um livre-arbítrio, não é assim? E quem entra pela janela, quem entra pelo telhado, é um ladrão e salteador. Aleluia! Jesus é educado. Eis que estou à porta e bato. Glória a Deus! Quem já convidou Jesus para estar cuidando da tua vida? Aleluia! Quem já convidou Jesus para segurar nas tuas mãos Glória e a tomar Deus! a rédea da situação, tomar a direção da tua vida? Aleluia!
Talvez você está passando determinadas situações porque está faltando a direção de Jesus. Talvez você está sofrendo em alguma área da tua vida, porque de repente está faltando que a luz de Cristo te ilumine e fala: ó filho, vem por aqui, agora faz isso, agora vigia aqui, cuidado, porque aquele que caminha na luz, e a Bíblia diz que o Senhor é a luz que alumia todo aquele que vem ao mundo. Diz aqui em João 1, glória a Deus, aleluia, que Jesus, ele é a luz que alumia. Glória a Deus. Ele é a luz que ilumina a nossa vida para nós não tropeçar. Quem já está sendo guiado por esta luz nessa noite? Aleluia! Quem crê que aquele que anda na luz não tropeça, não cai na valeta, não cai no buraco, porque ele enxerga. Aleluia! Ele conhece, ele vê, ele fala: tem uma armadilha ali, eu tô fora, eu vou para cá. Mas quem caminha na escuridão não enxerga nada. Aleluia! Eu já caminhei na escuridão e não enxergava muita coisa, não dava valor às vezes em coisas que tinha valor, mas Jesus tirou as escamas dos meus olhos e me trouxe para a luz, igreja. Glória a Deus, aleluia. Convida Jesus para estar na tua casa. Glória a Deus! Convida Jesus para estar no teu trabalho com você, te direcionando. Convida Jesus para estar com você na faculdade, na escola. Convida Jesus para estar com você em todas as partes da sua vida, que a sua vida vai ser uma bênção. Aleluia! Vai cair por terra, não vai ter poder sobre a sua vida e você vai vencer. Só quem crê que você é mais do que vencedor nessa noite. Então glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. O culto é para Jesus. Se Jesus Glória não a estiver Deus. aqui, se Jesus não estiver aqui, irmão, não tem culto. Se Jesus não estiver no meio de nós, não tem milagre. Se Jesus Aleluia. não estiver no meio de nós, não tem libertação, não tem como nós, de nós mesmos, fazer determinadas coisas. Glória a Deus! Tem coisa que nós conseguimos fazer, tem coisa que é impossível para nós, que só Jesus pode fazer por você. Aleluia! Nosso irmão Josiel, glória a Deus, aleluia, hoje está congregando, né? Em outro ministério, mas ele dizia que se for para dar meio glória, ele nem ia. Aleluia! Oh, Glória a Deus, glória! mas for para mim dar meio glória, eu vou é para dar glória mesmo com vontade, para estremecer o inferno. Aleluia! Quem tem motivo para dar glória a Deus aí? Quem tem motivo para dar glória a Deus? Aleluia! Irmãos, eu tenho muitos motivos para dar glória a Deus. Jesus tem me sustentado todos os dias, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Aleluia! Eu vejo as mãos de Deus cuidando em mim nas coisas simples, nos detalhes, irmãos. Porque Jesus é maravilhoso, o Senhor não dorme nem tosqueneja, está cuidando de nós. Convidaram Jesus para a festa, não é assim? Que maravilha! E Jesus foi, meus irmãos. Olha que Deus acessível, Deus todo poderoso, glória a Deus. Podia falar: não, eu não vou não. Quem é eu, irmão, para poder Deus falar comigo? Você já imaginou? O Deus que fez os céus e a terra falar com você, que privilégio. O Deus que entre bilhões e bilhões de pessoas na terra, mais de 8 bilhões, escolheu você, irmão, nessa noite, para falar que tem projeto na tua vida, para te trazer aqui. Aleluia! Eu tenho um plano melhor que o teu, eu tenho um projeto melhor que o teu, eu tenho coisas boas para vocês. Aleluia! De nós dar um passo para Deus, de nós acreditar e obedecer a palavra. Glória a do Deus! Senhor. Pode adorar. Aleluia! Pode adorar no nome do Senhor. E aqui, irmãos, tem algo muito interessante que eu quero compartilhar com a igreja. Convidaram Jesus, Jesus foi. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Jesus foi, né? Tem pregador que se ele começar a pregar em lugares muito grandes, ser convidado, não vem mais, né? Não vem mais. Mas Jesus prega melhor que todos eles. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é amoroso demais. Jesus é humilde, né, irmãos? Ensinou a humildade. Lavou os pés dos discípulos, mostrando que veio para servir. Nós estamos aqui para servir, irmão. Sabia?
Nós estamos aqui para servir, para ajudar os nossos irmãos. Quem é o maior? Perguntaram para Jesus. Senhor, quem que é o maior? Jesus falou assim, ó, o maior é o menor. O maior é o menor. Aquele que se ensoberbecer, aquele que achar que é grande, Jesus vai abater ele. Aleluia! O maior é o menor, é o mais humilde. O maior é aquele que se preocupa com a dor do teu irmão, que se preocupa em ajudar, em auxiliar, em socorrer. Esse aos olhos de Deus está sendo grande. Aleluia! Mas aquele que se acha muito grande, aos olhos de Deus, ele está sendo, glória a Deus, reprovado, não é verdade? Aleluia! Eu não sei porque Deus me fez lembrar agora nesse texto. É igual o fariseu e o publicano, né? O fariseu chegou no templo de cabeça erguida, aí bateu no peito e falou assim: Senhor, graças te dou porque eu não sou como esses demais. Eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Aleluia! Eu não ando tropeçando igual esses daí, né, que andam tropeçando. E aí de repente chega o publicano, que era tido como um malfeitor, de certa forma desonesto, porque os publicanos recolhiam impostos para Roma, e eles eram rejeitados pela população de Israel, pelos judeus. Eles eram tidos como desonestos, né? Como desonestos, malfeitores. E aquele publicano, ele entra também na casa de oração. Ele entra também para... Só que quando ele entra, irmã Sandra, ele já entra de cabeça baixa, reconhecendo que ele era um pecador miserável, reconhecendo que ele era falho, que ele dependia de Deus. E ele entra de cabeça baixa e ele fala: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Aleluia! Eu não sou digno de estar na tua presença, de pronunciar o teu nome, mas tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele sai abençoado. Aleluia! Ele sai justificado perante Deus. Mas aquele que entrou soberbo não recebe nada do Senhor. Quem está entendendo a palavra de Deus? Tenha um coração quebrantado e Jesus vai lhe abençoar. Reconheça que sem Jesus você não consegue vencer. Só Jesus para nos ajudar. Glória a Deus! Glorifica o nome do Senhor, adora o nome dele. Aleluia! O verso 3 vai dizer: faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Olha só, parece que Jesus foi um pouco bruto com ela, não parece? Verdade. Ela é a mãe dele, né? Naquele momento ela chegou e falou assim: Senhor, acabou. Ela falou assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus falou: que tenho eu contigo, mulher? Quem lê esse texto parece que Jesus foi um pouco arrogante, mas na verdade não é. Porque, irmãos, a festa de casamento judaica durava 7 dias. Como tudo na cultura judaica é 7, né? Que estudiosos falam que é o número da perfeição de Deus. Na Bíblia é assim: 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças, os 7 Espíritos de Deus. Quem já leu? Aleluia! Então também na cultura judaica, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Não é assim? Então, irmãos, nós vemos que na cultura judaica eles têm essa tradição, pode-se dizer. E o casamento judaico se comemorava, era 7 dias de comemoração. Só que quando nós lemos esse texto, aqui dá a perceber que ao 3º dia já tinha acabado o vinho. Ou seja, eles se programaram mal, não é verdade? Eles não se programaram para os 7 dias, calcularam errado. Não sabemos o que aconteceu, mas o que nós sabemos é que deu errado. No meio da festa, acabou o vinho. E agora? Glória a Deus. Então Maria chega a Jesus e fala: Senhor, Jesus, acabou o vinho. Fala: que tenho eu contigo, mulher? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Às vezes, irmãos, nós entramos em problema devido à nossa própria falta de vigilância. Às vezes nós arrumamos problemas e depois nós queremos culpar a Deus, depois nós queremos pressionar a Deus para Deus resolver os nossos problemas. Mas não foi Jesus, foi nós. Não é verdade? Muitas das vezes a pessoa ganha 1.000, gasta 2.000. Glória a Jesus. Ganha 2, gasta 3.
aí vai ficar difícil. Sim ou não? Vai chegar uma hora que o cartão já vai estar estourado. Vai chegar uma hora que a vida financeira vai começar a enroscar dívida em cima de dívida. Mas de quem é a culpa? É de Jesus a culpa? Não. Jesus não tem culpa que nós não controlamos nossos gastos. Jesus não tem culpa que às vezes nós gastamos mais do que ganhamos. Não é verdade? E isso vai trazer tribulação para a família. Então nós precisamos da direção de Deus em tudo, tá vendo? Aleluia! Até na parte financeira. Até para administrar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa Glória vida. a Deus! Claramente que bênção é tua saúde, é teu filho está bem, tua esposa está bem, uma família com paz dentro do lar, isso é riqueza. Mas irmãos, aqui eles não administraram financeiramente mesmo. Eles não se calcularam certo e faltou vinho. E agora? Né, irmãos? Quantos problemas eu estava meditando, né, irmãos, sobre essa questão. Não é verdade? E quantas pessoas às vezes, irmãos, quantas das vezes eu estava trabalhando no sol quente ali, eu mexendo concreto, né, meus irmãos? Glória a Deus, hoje eu trabalho numa empresa, mas trabalhei muitos anos na construção civil, como muitos dos nossos irmãos são da construção civil e de outras áreas também. E às vezes quando o sol batia forte, ali eu cansado, falei, meu Deus, eu devia ter escutado minha mãe, não é verdade? Minha mãe mandava estudar, eu queria estudar, agora eu estou quebrando pedra. Glória a Deus, no bom sentido, né? Agora estou trabalhando no pesado. Aleluia! A culpa é de Jesus? Não, irmãos, eu não quis estudar. Oh, glória! Então, por eu não querer estudar, não querer fazer uma faculdade, não me dedicar, agora eu vou ter que encarar o serviço bruto. Sim ou não? E isso é honroso? Sim. Deus abençoa? Abençoa. Né? Quase tudo que eu tenho eu conquistei na luta diária, no trabalho duro, e é honroso, porque o trabalho dignifica o homem, né? É bênção de Deus você ter saúde para poder trabalhar. Aleluia! Mas você vai suar um pouquinho mais, não é verdade? Então, meus irmãos, tem muitas coisas que às vezes, ou mesmo dentro do nosso relacionamento, dentro da família, não é verdade? Se você estiver, porque hoje, irmãos, o inimigo, ele quer ocupar o teu tempo. O inimigo quer que você perca tempo com coisas inúteis. E muita da gente vai ficar, irmãos, hoje em dia dentro dos lares, as pessoas estão nos celulares, na internet às vezes, e acabam não conversando mais, acabam não dialogando mais com seus filhos. Se você não ensinar seu filho, se você não conversar com seu filho, o povo lá do mundo vai conversar com ele. Se você não aconselhar teu filho o caminho que se deve andar, como diz a Bíblia, ensina o teu filho o caminho que se deve andar. Se não trazer ele para a igreja, se não trazer ela para a igreja e não ensinar as bases do evangelho, do amor de Deus, do que é certo, do que é errado aos olhos do Senhor também, o mundo vai ensinar o que é certo para o mundo. Quem está entendendo? E se nós não vigiar, quando chegar numa idade, os nossos filhos, como eles aprenderam com o mundo, eles vão se voltar porque eles aprenderam. E a culpa é de Jesus? Muitas das vezes nós não ensinamos. Pastor, eu ensinei e mesmo assim ele foi. Então pode ficar tranquila, porque se você ensinou, ele sabe o caminho de volta. Na hora que o calo apertar, na hora que a coisa estreitar, ele sabe aonde tem socorro, aonde tem auxílio. Tu fez sua parte com Deus, ensinou o caminho que se deve andar. Agora Deus vai trabalhar e trazer ele e ela para a presença de Deus. Quem está entendendo? Bate as palmas para Jesus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus, aleluia. E eu meditando, irmãos, glória a Deus, é a mesma coisa também ministerialmente. Quem está entendendo a palavra de Deus? Aqui vai dizer que eles entraram num problema e depois foram chamar Jesus. Jesus falou, né? E Jesus é tão bom que socorre, né, irmão? A gente faz coisa errada, a gente arruma problema e depois nós vai chorar, pedir para Jesus, e Jesus vem e nos socorre. Jesus é bom demais. Jesus vem e nos ajuda, não é assim, varão? Jesus vem e nos auxilia, ainda que o erro é nosso. Mas a gente reconhece, faz Jesus, errei, me perdoa, Jesus. Aí o Senhor vem e nos ajuda. Que Deus maravilhoso, né, irmão?
Irmãos, quando eu tinha 3 anos de ministério, mais ou menos acho que isso, 3, 4 anos, eu queria pastorear a igreja. Hoje já tenho mais de 10 anos de ministério, mas eu queria pastorear a igreja. E eu tinha esse desejo, eu não quero pastorear, estou pronto, estou preparado. E aí surgiu uma oportunidade lá, né, irmãos? Eu fui pastorear uma igrejinha, não era ainda a Igreja Deus e Amor, que eu estava congregando. Fui pastorear a igreja lá numa igrejinha, numa comunidade, irmãos, e comecei a passar luta, a passar prova. Ali meus irmãos estavam no trabalho, o irmão que estava comigo às vezes não tinha muita sabedoria para lidar com o povo, né? Enfim, a gente começou a passar prova, o aluguel era no meu nome. Aí quando chegava no pagamento eu ganhava pouquinho, eu recebia 1.200, 1.300 reais, eu tirava 700 e dava no aluguel da igreja, era no meu nome. Às vezes não. Imagina só a situação que eu coloquei em minha família. Não é verdade? A culpa é de Jesus? Não, irmão, eu que fui afobado, eu que dei o passo antes, não é verdade? Eu que me apressei em querer fazer algo que ainda não era o momento. Hoje é o momento. Hoje eu tenho experiência, bagagem para isso, mas na época eu não tinha. Coloquei minha família numa provação terrível durante 1 ano. Eu não sei como minha esposa está comigo ainda, que eu já fiz umas loucuras, meu irmão. Eu já coloquei a família numa provação grande. Você imagina, irmão? Nosso irmão que está aí, você já imaginou, varão? Você chegar na tua casa assim com 1.200, tirar 700, dar 500 para a esposa e falar, ó, paga as contas, faz a compra e deixa Deus usar. E você pega e vai lá. Que situação, né, irmãos? Quase destruí a minha família por falta de sabedoria. Mas Jesus dava graça, irmão. Deus, tá vendo? Eu fui precipitado e entrei num problema que não era o momento ainda. Não era o tempo de Deus ainda na minha vida. Mas eu me precipitei. Mas Jesus foi tão misericordioso que, por incrível que pareça, nunca faltou o arroz, o feijão, a mistura. E Deus operava ainda. Os demônios caíram por terra, pessoas desceram as águas. Mas eu me coloquei num problema, depois eu corri em Jesus, falei, Jesus, me socorre, Pai, porque agora eu não sei o que fazer. O que Jesus fez? Me socorreu. Porque Jesus é maravilhoso demais. Bate as palmas para Jesus. Não me deixou envergonhado, né, igreja? Jesus não me deixou envergonhado, não. Mas pela misericórdia de Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus? Então por que Jesus falou para Maria? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava nos ensinando para nós vigiar mais. Para nós pedir a direção de Deus para tomar atitudes. Para nós deixar Jesus guiar a nossa vida, para que a gente não venha fazer coisa errada, decisões erradas, e lá na frente sofrer a consequência e ficar desesperado. Vocês imaginam, meus irmãos, o desespero desse povo, do noivo, da noiva, da família que estava fazendo ali aquele evento de casamento, quando acabou o vinho, não era nem metade da festa ainda. E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai ser envergonhado nessa situação, não é verdade? Não é assim? Muitas das vezes trazendo para nós agora, trazendo para nós. Não é assim, muitas das vezes na nossa vida a gente está em provações, a gente está em problemas, alguns problemas que aconteceram naturalmente, porque a vida tem tribulações, enfermidades, né, irmãos? Mas tem situações que nós mesmos causamos, tem situações que nós mesmos não vigiamos e acabamos entrando em dificuldades, por tomar alguma decisão errada na nossa vida. Mas o Senhor Jesus está aqui nessa noite para dizer para você que a última palavra é de Deus. E que se você reconhecer os seus erros, se você reconhecer os seus pecados, e nessa noite reconhecer que você depende de Deus, que você precisa de Jesus para guiar a tua vida, então, glória a Deus, aleluia, o Senhor está disposto a te ajudar, a te abraçar, a mostrar para você o caminho, para que essa muralha caia por terra, para que esse gigante caia por terra,
terra, e o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Pode adorar ao Senhor. Irmãos, então nós vamos chegar no momento onde a hora está indo embora. Eu vou acelerar aqui, que senão não acaba. Tão gostoso falar de Jesus, né, irmãos? A gente começa a falar, não para mais. É bom demais falar no nome do Senhor. E o verso 5, veja aqui, olha que interessante. Jesus, de certa forma, fala: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas ela vai dizer assim, ó: e sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Veja, ela sabia que ele ia ajudar. Mesmo que ele, de certa forma, o nosso Senhor ali, de certa forma, falou um pouquinho mais duro com ela, falando: olha, ainda não é chegada a minha hora, né? Jesus estava falando assim: vocês arrumam um problema e traz para mim resolver, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus é tão bom que vai ajudar. Jesus vai ajudar. E Maria sabia que o Senhor ia ajudar, tanto que ela falou assim, ó: faz tudo que ele mandar aí, que o Senhor vai nos ajudar. Aleluia. Amém? Quem crê que Jesus está pronto para te ajudar nessa noite? Quem crê que se o barco estiver se você estiver naufragando, o barco estiver afundando, Jesus vai dar vitória para você, vai te socorrer nessa noite. Ele é auxílio, Ele é socorro, Ele é Deus forte. Pode a mãe esquecer o filho que amamenta, mas Deus não abandona e não esquece os seus. Aleluia! Já teve momento da minha vida que eu fiquei sozinho, irmãos, na prova. Mas quando eu clamava a Jesus, Jesus me respondia na hora. O Senhor nunca vai te abandonar. É nós que vira as costas para Deus. É nós que deixa de falar com Deus. É nós que não dedica tempo da nossa vida para falar com o Senhor. O Senhor é lindo, está disposto a estar com você, a te ajudar. Mas às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas desse mundo que não separamos mais uma hora para falar com Deus. Aleluia! Já não ora mais de manhã. No almoço já não agradece mais a Deus. Antes de dormir, já chega, deita na cama, dorme porque vai acordar cedo no outro dia. Já não fala mais com o Senhor, já não agradece a Deus pelo dia, pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor tem feito. Porque estamos correndo, ocupados, como Marta e Maria. Uma estava ocupada demais, mas a outra parou para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor falou: olha, ela escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Você escolheu Jesus nessa noite. Aleluia! O inimigo talvez colocou na tua mente assim: tá frio, fica em casa. Mas você falou: não, eu vou na casa de Deus, eu vou buscar a Deus. E tenha certeza que chega nessa noite. Todo mundo passa a prova, irmãos. Sabe qual é a diferença? A diferença é que nós temos um Deus que dá a última palavra. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não precisa da opinião de ninguém para abençoar a tua vida. Não interessa se falam mal, não interessa se desejam ou falam coisas contrárias contra a tua vida, ou se estão fazendo obras contrárias contra a tua vida. Se você crê em Deus e obedecer a palavra de Deus, como está escrito aqui no verso 4, Maria vai dizer aqui no verso 5, vai dizer assim: sua mãe disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Aleluia! A minha vida mudou quando eu comecei a fazer tudo que Jesus manda. Glória a Deus! A minha vida foi transformada da água para o vinho. Glória a Deus! Não é assim que diz o ditado? Da água para o vinho, a partir do momento que eu tomei a decisão de obedecer a Jesus, de caminhar com Jesus, de falar: Jesus, cuida da minha vida, da minha casa, da minha família, me direciona, mostra o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia! Comecei a orar e Jesus falou um monte de não para mim, né? Tem gente que só quer ouvir sim de Jesus, né? Só sim.
Mas Jesus falou um monte de não para mim. Jesus falou: você não bebe mais, você não fuma mais, você não joga mais jogo de azar, você não mente mais, não é assim? Você não adultera mais. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo a palavra de Deus? Agora você vai obedecer a minha palavra, e a minha palavra nem sempre é o teu querer, a tua vontade, diz o Senhor, porque Jesus vai falar na palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a tua carne, negue a tua vontade, Aleluia. para poder agradar a Deus. Pode adorar. Glória a Deus. Jesus muitas das vezes vai mudar, sua rotina muda, né? Você começa a servir Jesus, sua rotina muda. As suas amizades, não é que você deixou de considerar alguém, mas devido à sua rotina mudar, as suas amizades também mudam. Não é verdade? As suas amizades automaticamente também mudam. O seu linguajar muda, né? Agora você fala: ô vaso, ô glória. Antes falava gíria, não é verdade? Agora a tua companhia é o obreiro da igreja, é o pastor. Aleluia. É assim? É o diácono, o presbítero, o dirigente. Glória a Deus. Porque a tua rotina mudou, você é um homem de Deus. Agora a tua rotina é na igreja, cuidando da tua família. Glória a Deus. Muitas pessoas ficam um pouco bravas comigo quando eu mudei. Falam assim: você não vem mais, você não vem mais no bar, não vem mais. Eu falei: eu estou servindo a Deus agora. Não é que eu deixei de considerar vocês, ao contrário, eu quero que vocês estejam comigo fazendo a obra de Deus. Só que agora eu não vou mais no bar, agora eu vou na igreja. Agora você não vai me encontrar mais naquela esquina, naquela biqueira. Agora você vai me encontrar, pode até me encontrar na rua ou na esquina, mas pregando a palavra de Deus, evangelizando, falando que Jesus cura, liberta, batiza. A tua vida muda, a tua rotina muda. Aleluia. Na tua casa as coisas mudam, né? Muda, irmãos, tem jeito, não é verdade? Fazei tudo quanto o Senhor vos disser, e a tua vida será abençoada. Não é verdade? A mulher que vivia gritando, né? Que vivia falando palavrão, some essas coisas de dentro do lar quando Jesus entra. Some. Não é verdade? A bebida sai de dentro do lar. O cigarro sai de dentro do lar. Porque o teu filho vai se espelhar em você. Você é o espelho do teu filho. Sabia? Tudo que... Irmãos, a criança, o pai, escuta isso aqui. O pai e a mãe para a criança é o herói da criança. Eu, quando era criancinha, não podia ver meu pai, já pulava no pescoço do meu pai para mim era algo, né? Continua sendo um bom pai, mas assim, você entende? A criança, ela olha para o adulto, para o pai, para a mãe, com um olhar especial, irmãos. O olho brilha. Quem está entendendo? Você é o exemplo da tua casa, você é a coluna da tua casa, você tem que ser exemplo para os teus filhos. Se teu filho vê você fumando, uma hora ele vai querer fumar também. Você está ensinando para ele, não diretamente, mas com as suas atitudes. Eu gosto de contar, sabe como eu parei de fumar, nem crente eu era. Eu parei de fumar, irmão Marcos, porque eu me lembro que eu deixava o cigarro no cinzeiro. Eu cheguei um dia no trabalho, minha filha foi, pegou o cigarro, colocou na boca e falou: pai, eu estou fumando. 5 aninhos. Por que ela fez isso? Porque na mente dela, como ela via eu fumando, ela pensou: ele vai ficar feliz, porque eu estou fazendo igual ele. Não é assim? É isso que você quer ensinar para o teu filho? Essas músicas terríveis, que falam de prostituição, que falam de sexualidade, aleluia, que falam de coisas terríveis, é isso que você quer que seu filho escuta? É isso que você quer que seu filho aprenda? Eu tenho certeza que não. Glória a Deus. Essas músicas que falam, né, só falam sobre bebedeira, gandaia, prostituições. Aleluia. Culto da família, sim ou não? Aleluia, Deus. Me convidou para o culto da família. Tem que falar sobre família, irmãos. Aleluia.
Jesus está nos ensinando aqui. Glória a Deus. Não é verdade? É nós, irmãos. Glória a Deus, aleluia. A nossa atitude vai ensinar mais os nossos filhos do que palavras. Louvado seja Deus. Não é verdade? Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, não, parei, nunca mais eu pôr cigarro na minha boca. E até hoje, irmãos. Louvado Opinião. seja Deus, engrandecido seja Entende? o nome do Senhor. Jesus veio, irmãos, olha só, aqui a casa de oração, estava meditando sobre isso hoje, irmãos. A casa de oração é um lugar onde você vem, você vai aprender o que é a vontade de Deus, você vai aprender sobre a palavra de Deus, mas aqui é um lugar onde Jesus está te ensinando para você fazer lá fora. Aqui é um lugar onde Jesus está te ensinando para você fazer, para você colocar esse aprendizado em prática no teu trabalho, no meio da tua família, na escola, lá fora, no meio dos demais. Aí você vai ser uma luz, você vai ser uma candeia que ilumina, que brilha, e as pessoas vão olhar para você e vai falar, olha, eu quero mudar de vida também, olha o que Deus fez na vida desse irmão. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que nós sejamos religiosos, irmãos. Que, eu fui na igreja no domingo, tá tudo certo, agora eu sigo a minha vida do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser, porque a vida é minha, quem manda na minha vida sou eu. Se não é Jesus que manda na sua vida, então você não é uma ovelha do Senhor ainda. Aleluia. Porque quem manda na ovelha é o pastor, é Ele, é Jesus que manda na minha vida, sim. Glória a Deus. É Jesus que vai falar para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque eu não estou desamparado. Eu tenho um Pai que é o Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de mim, e você também tem. Aleluia. Não faça só as suas vontades, porque as suas vontades às vezes podem não ser a de Deus, e a vontade de Deus para nós é porque Deus conhece o futuro. Nós estamos lendo uma palavra que foi pregada há 2, 3 mil anos atrás e se cumpre hoje. É mais atual do que o jornal de amanhã, a palavra de Deus. Aleluia. Deus sabe o futuro. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Então esteja na presença de Deus, para que você caminhe na luz, para que as suas escolhas sejam sempre escolhas boas, na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! E assim a sua vida será uma bênção, e o nome de Jesus é glorificado. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus. Faz tudo o que Ele mandar. Glória a Deus, aleluia. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Amém! Quem vai fazer tudo o que Jesus manda? Glória a Deus! Glória a Deus, Deus. Jesus quer entrar na causa de 2 pessoas, quer te ajudar. Jesus quer ajudar 2 pessoas em nosso meio. Ele vai segurar na tua mão e te dar direção. Glória a Deus, e você vai ter vitória nesta aprovação. Quer vitória de Deus? Recebe lá atrás. Quer vitória? Cadê? Poderia apontar. Ainda não confirma o Espírito de Deus. Quer a vitória do Senhor? Não. Toma posse aqui. Isso. Bate as palmas para Jesus. Tem uma pessoa em nosso meio. Deus te trouxe aqui porque tem um projeto especial contigo. O Senhor te escolheu para estar na obra dele, para, glória a Deus, aleluia, fazer a obra do Senhor. Eu sei que você vai olhar para mim e vai falar: pastor, tem certeza? O Espírito de Deus não mente. O Senhor, Ele quer trabalhar para que tu tenha uma vida abençoada e que o inimigo que planeja te prejudicar seja barrado e não tenha poder para tocar na sua vida, e você vai ter vitória. O Senhor quer concluir e operar grandes coisas na tua vida. Aleluia! Mas essa palavra, ela fala para você, depende de você querer convidar, querer obedecer, querer deixar algumas coisas para que Deus venha trabalhar e direcionar a tua vida. Quer vitória de Deus? Quer vitória de Deus?
Eu vou chamar, amém? Deus permite apontar o nosso irmão aqui de vermelho. Você, varão, Deus tem algo contigo. Aleluia! Projeto lindo sobre a tua vida. Você crê que é Jesus que te trouxe aqui nesta noite? Então vem aqui que eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Aqui está a esposa e filho. Vem também a família. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, eu quero orar por você. Amém? Glórias a Deus. Isso, como é teu nome? Juan. Teu nome? Vitória. E o da neném? Lorena. Maravilha. Glória a Deus. Amém? Vocês são família? É irmã dela? E você é casado com ela. Amém. O Senhor manda dizer assim que tem um projeto lindo contigo. Tá bom? Para as coisas dar certo, a gente precisa caminhar na luz. É verdade? Porque quando você caminha com Jesus, Jesus ele vai guiando, ele vai abrindo portas, ele vai direcionando e dando vitória em tudo, tá bom? Eu vou orar por vocês, amém? Eu quero orar depois para a nossa irmã, vem aqui também, vem aqui. Vou orar por você, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quero orar também pelo Rodrigo, vem cá Rodrigo, glória a Deus, vem comigo, quero orar por você também. O Senhor coloca no meu coração para orar pelo irmão também. Vamos fazer uma oração forte, uma oração especial, fique de pé, estenda as mãos para cá, amém? Quem crê que Jesus está dando vitória, está operando em nosso meio, da glória a Deus. Vamos orar, amém? Feche os olhos, estenda as mãos assim, só estenda isso, só estenda isso, feche os olhos, liga o pensamento com Deus. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Vai dando glória, 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 glória a Jesus. Soberano Deus, eterno e querido Pai, Deus de maravilha, pelo poder que há no sangue de Jesus, vai tocando agora, Pai amado, na vida deles, Senhor. Toca, Espírito de Deus, toca. Toca, Espírito Santo de Deus, toca agora, vai tocando, vai tocando. Senhor, meu Deus, vai quebrando toda a corrente, ó Pai, todo laço. Vai amarrando todo o mal contra a vida dele, papai querido, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, vai quebrando toda a armadilha, tudo que o inimigo tem planejado para destruí-lo, Pai amado. Senhor, meu Deus, pelo sangue de Jesus agora, pelo sangue do Cordeiro de Deus, Pai amado, livra de todo mal, Senhor. Confirma a promessa, confirma os projetos, papai querido, em nome de Jesus. Vai tocando, Pai amado. Senhor, meu Deus, vai quebrando todas as correntes, ó Pai, confirmando a promessa sobre a vida dele agora pelo sangue de Jesus. A poder no sangue do Cordeiro de Deus, a poder. Senhor, meu Deus, vai dando vitória, confirmando o milagre. Toca neste coração, papai querido, eu creio que a vitória e o milagre acontecerá por completo. Dá um grande livramento, papai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, vai tocando na vida da tua filha agora.